Boa tarde a todos. Convido Lilian Leandro, também do IPFAM, a falar sobre o observatório comigo. Obrigada, Ana. Boa tarde. Agradeço à deputada federal Renilce Nicodemos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, pelo convite à nossa instituição e, em nome de todas, e em nome de quem eu cumprimento a todas as demais autoridades aqui presentes. Doutor Rui, permita-me um comentário à sua fala, bem breve. O senhor falou que cuida da saúde das mulheres e que as mulheres são metade da população. E eu queria complementar dizendo que ela é mãe da outra metade da população. Mas vamos lá, então. É muito prazer. Eu sou a Lilian Leandro, junto com a Ana Clara, somos fundadoras do Instituto Planejamento Familiar, que é uma organização da sociedade civil. Com muita honra, trouxemos para o nosso Brasil o Observatório do Planejamento Familiar, com a grande missão de organizar e facilitar o acesso aos dados de saúde sexual e reprodutiva no Brasil. O IPFAM, o Instituto Planejamento Familiar, não gera dados. O que a gente faz é reunir, consolidar, sistematizar, simplificar dados de diversas fontes de uma forma que a população consegue compreender mais facilmente. E qual que é o grande objetivo disso? Que mais pessoas possam se apropriar desses dados. E eu estou falando de jornalistas, formadores de políticas públicas, gestores públicos, membros do Poder Judiciário, entre outros. Tudo isso para ampliar a possibilidade de gerar ação diante de cenários concretos de dados reais. Então, com isso, nossa expectativa é que possam haver ações focadas, regionalizadas, a partir do momento do entendimento desses dados em cada município. A gente costuma ver médias nacionais e, muitas vezes, isso nos traz uma certa miopia. Então, o Observatório do Planejamento Familiar possibilita que essa lupa seja colocada e a gente consegue enxergar as disparidades que a gente tem no Brasil. Então, esses dados nos permitem correlações importantes, mas eles requerem uma análise mais sistêmica. Então, por exemplo, alguns municípios têm altos índices de gravidez na adolescência e, por outro lado, eles não reportaram, pelo menos a partir dos dados disponibilizados pelo SUS, dados de procedimentos relacionados. Um dos estados que tem o maior número de vasectomia com relação à laqueadura também tem o menor número de certidões de nascimento sem o nome do pai. Então, a gente precisa olhar para isso e tentar entender o porquê desses dados. O que efetivamente podemos fazer com esses dados? Então, nossa expectativa, enquanto Instituto Planejamento Familiar, é que esses dados sejam usados para reportagens, para campanhas, para a elaboração de políticas públicas, mas também para o cidadão ir lá cobrar do seu gestor, tentar entender o que pode ser, buscar soluções e tentar entender o que pode ser feito para esse cenário mudar. Então, cobrar seus direitos de acesso também aos métodos contraceptivos. Nosso grande sonho é que o planejamento familiar seja uma prioridade no Brasil, assim como ele é no Instituto Planejamento Familiar. Então, nosso observatório está disponível no nosso site, muito leve, muito claro, muito simples, no www.institutoplanejamentoFamiliar.org.br. Eu vou mostrar, está disponível? Aqueles. Oba! Ai, que ótimo. O passador? Desculpa. Então, bem brevemente, só para vocês terem uma ideia,
algumas das nossas consultas. Então, aqui a gente tem dados consolidados por estado. Então, a gente consegue ver todos os municípios, né, dados de desde 2013, alguns dados, né, com a série histórica longa, e a gente consegue ver isso detalhadamente. Além disso, a gente vê procedimentos também consolidados e a gente consegue fazer quebras por idade do paciente, tipo de financiamento, natureza jurídica e também o próprio tipo de procedimento. A gente consegue também visualizar diversas quebras dos métodos contraceptivos, também os nascidos vivos, a mortalidade materna, a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E era isso. Brevemente, agora a Ana Clara vai continuar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Então, dando continuidade, a gente foi chamada aqui hoje para falar sobre o observatório. Vocês viram aí que tem dados de gravidez na adolescência, mortalidade materna e infantil, de todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, né, dos métodos contraceptivos que são disponibilizados. São dados do DataSUS, como o Lilian trouxe, ou seja, a gente não gera dados, a gente organiza, consolida. Dados de crianças sem registro do pai na certidão de nascimento, que é um número alarmante também no Brasil. Mas a gente nunca perde a oportunidade, sempre que a gente tem um microfone, para pedir, né? Então, por isso, eu vou terminar aqui nossa fala, trazendo os nossos pleitos, aqui aproveitando a presença aqui do Ministério da Saúde, da Câmara dos Deputados, porque a gente acredita que se o planejamento familiar for uma prioridade para o Brasil, muita coisa muda, né? A doutora Melina trouxe aqui os dados dos impactos na gestação da adolescência, no estudo, etc. Eu peço aqui a deputada Isa que traga esse debate também para o debate da reforma da Previdência. A gente não pode pensar que é só uma questão de que a população está diminuindo e que a população está envelhecendo. Não é só isso. A gente perde, ano a ano, uma força de trabalho enorme das meninas que deixam de estudar e vão para o subemprego, ter emprego sem carteira assinada, elas não pagam o INSS. E elas têm uma vida extremamente comprometida, a vida dela e a vida dos filhos. Então, deputada, todo o debate que tiver sobre reforma da Previdência traga essa crise absurda que a gente tem no nosso país, que é a crise da gravidez na adolescência. Então, para finalizar, trouxemos aqui 5 pleitos. Espero que o Ministério da Saúde ouça atentamente e também aqui essa casa. Ações prioritárias para os municípios que reportaram os piores índices. A gente pede que vocês consultem o Observatório do Planejamento Familiar. Nós temos municípios que, nos últimos 5 anos, não implantaram um DIU, não fizeram uma laqueadura, não fizeram uma vasectomia e não implantaram um implante. 5 anos. Isso não são poucos municípios, isso é mais da metade dos municípios do Brasil. Então, a gente pede que sejam tomadas ações prioritárias para os municípios que têm piores índices de gestação na adolescência, piores índices de mortalidade materna e infantil. E que ações prioritárias seriam essas? Distribuição emergencial direta de insumo, com métodos de longa duração, LARCs, em 30 dias. E isso não é novidade nenhuma. Por quê? Porque a lei em vigor ela prevê que todos os métodos sejam disponibilizados em 30 dias. Então, que haja ações prioritárias nesses municípios. Implementação de campanhas locais intensivas de conscientização e acolhimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade para que a gravidez na adolescência não aconteça. Promover curso de inserção de DIU para os profissionais de saúde nesses 500 municípios. Por quê? Porque não adianta comprar um insumo se não tiver o profissional de saúde para fazer a inserção. Nosso segundo pleito, telemedicina e saúde digital. Então, a gente pede aqui expressamente, encarecidamente, a criação de uma plataforma nacional de telemedicina para atendimento remoto dos adolescentes, porque a vida dos adolescentes hoje acontece prioritariamente no celular. Então, não adianta dizer, mas tem um médico ali no postinho, porque às vezes a menina não quer ir porque a moça do médico é amiga da mãe dela. Então, ela não vai. Então, se tiver no celular, a informação chega, o atendimento médico acontece. Terceiro pleito, ampliação de oferta de métodos contraceptivos. Ano passado, quando estivemos aqui, pedimos ampliação dos LARCs. A gente entende que tudo que está disponível na saúde suplementar tem que estar disponível no SUS, porque não pode
ter direito à saúde reprodutiva, saúde sexual reprodutiva, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Então, a gente entende que o LARC também tem que estar disponível no SUS. Mas aqui, neste momento, o pleito desse ano é que a contracepção de emergência esteja disponibilizada no programa Farmácia Popular. Já houve um avanço muito grande, reconhecemos, com a disponibilização dos métodos contraceptivos, né, com a pílula anticoncepcional, mas a pílula de emergência ela tem que estar no Brasil inteiro, porque vai ter lugar que vai ter a farmácia e não vai ter o posto. Então, esse é o nosso terceiro pleito. O quarto pleito é a contratação de profissionais qualificados com conhecimento e inserção de métodos de longa duração e realização de procedimentos de esterilização. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a contratação de 2.000 profissionais, mas é muito importante que esses profissionais tenham conhecimento em relação a isso, né? Não adianta esse conhecimento estar focado apenas e não somente nos grandes centros urbanos. E, por fim, nós defendemos a criação de uma secretaria, diretoria, qualquer entidade especializada em planejamento familiar, porque hoje muitos desses temas estão tratados dentro da saúde da mulher. E planejamento familiar não é tema relacionado apenas e tão somente à mulher. É responsabilidade e direito do homem e da mulher. Então, enquanto a gente pensa isso só com foco na mulher, né, o CPF, nome da mãe, tudo é nome da mãe, a gente não chama o homem para responsabilidade. E, por isso, a gente tem metade do número de vasectomias comparado com laqueadura, sendo que a vasectomia é muito mais barata e muito mais simples. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Planejamento familiar é direito e é dever do homem e da mulher. Então, para finalizar, nós não só cobramos, mas nós também propomos. Nós redigimos um projeto de lei, entregamos ontem à deputada Renilce, que foi o projeto de lei permitindo o saque do FGTS para o tratamento da enfermidade da infertilidade. Infertilidade é doença grave, afeta o corpo, afeta a mente, afeta o espírito, tem que ser tratada, e nós defendemos que o trabalhador possa acessar o FGTS, que é dinheiro dele, né, para constituir a sua família. Então, nós redigimos o projeto de lei, entregamos para a deputada Renilce, que muito brevemente protocolou, já tem número, ela falou, né, na fala inicial, e nós esperamos que esse projeto de lei tenha aí esse regime de tramitação prioritária, atenção prioritária dos parlamentares dessa casa. Então, finalizo agradecendo a todos, agradeço à deputada Isa, à Frente Parlamentar de Saúde da Mulher. Boa tarde.